Com vocês, meninos. Bom dia. Hoje vamos apresentar aí sobre o assunto absolutismo e o mercantilismo. Meu nome é Lucas. Tem o Guilherme e o Victor Vilarinha apresentando também aí. E eu vou dar início aí na introdução do absolutismo. Pode passar o slide, por favor. Caracterização do absolutismo. O absolutismo ele é um sistema político que predominou, né, na Idade Moderna. Ele existiu em todos os países europeus, principalmente na França e na Inglaterra. Embora ele apresentasse em todos os países europeus, ele sempre tinha uma característica específica. O absolutismo ele começou a se estruturar no final da Idade Média e no século XVII, especificamente na França. Bom, como já vimos nas apresentações passadas, o Renascimento comercial ele possibilitou que a centralização política desenvolvesse e acelerasse as atividades mercantis. Então, o absolutismo ele foi um ponto importante deste processo. O rei ele começou a ficar forte e começou a acumular todo o poder em suas mãos. Na monarquia absoluta não existia a clássica divisão de poderes igual no Estado contemporâneo, que era o poder legislativo elabora, aprova as leis, o executivo governa e segundo essas leis, e o judiciário cuida. No sistema absolutista era totalmente oposto. O rei era governante, o legislador e o supremo juiz, eles tinham, vamos dizer, o poder absoluto aí. Pode passar. Bom dia, eu vou falar sobre o sentido do absolutismo. Calma aí, gente, tá muito barulho. Desculpa o barulho, é que eu estou na rua. Foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca. E surgiu para atender às demandas da nobreza feudal. Gente, eu vou começar de novo porque agora acabou o barulho. Cheguei aqui na estação, calma aí. Foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca e surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. É muito comum na Europa entre os séculos... eu não sei muito bem de séculos, então eu vou falar só... XVI e XIX. E defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. À medida que as nações modernas estruturavam-se, uma nova classe social emergia com o grande poder econômico, a burguesia. Para a burguesia, a fragmentação política e a economia existia desde a Idade Média. Desde a Idade Média. Não era interessante, pois afetava seus negócios. Para a nobreza, havia como bons olhos a concentração do poder na figura do monarca, como forma de garantir o controle das terras que possuía. Foram criados impostos alfandegários, ou seja, impostos para produtos que eram produzidos em outros países. A crítica ao absolutismo surgiu a partir da popularização dos ideais iluministas a partir do século XV e II. Pode passar. A estação Osasco, a CPTM. Isso. Os teóricos do absolutismo surgiram em um momento posterior à formação de diversas monarquias nacionais. Nicolau Maquiavel, autor de O Príncipe,
Um manual de ação política cujo objetivo maior era concretizar de um poder absoluto inabalável. O pensador aumentou nessa passagem que o príncipe que esperasse a gratidão por parte de seu povo seria derrotado. Thomas Hobbes, autor de Leviatã. O homem nasce egoísta e em busca de satisfação de suas necessidades, o que o mundo não pode satisfazer. Plenamente a necessidade de todos os homens. Neste estado natural do ser humano, que busca a satisfação de necessidades e vontades da homem, desconhece a lei e a justiça considerando o princípio, essas ideias como limitadoras ou mesmo inexistentes. Jean Baudin, criador de Os 6 Livros da República, defende a monarquia real e legítima, onde os súditos obedecem às leis do monarca, estes às leis da natureza. Assim não se trata de soberania ilimitada ou sem limites morais. Admite e exige um conselho permanente, a que domina de Senado ou Parlamento. O mesmo Estados Gerais como órgãos de conselho periódico. Nenhuma dessas associações, contudo, pode fazer qualquer sombra à soberania do monarca, que é sagrada. Nada havendo de maior sobre a terra. Depois de Deus, escreve que os príncipes soberanos, os sendo por ele estabelecidos como seus representantes para governar os outros homens. É necessário lembrar-se de sua qualidade, a fim de respeitar-lhes e reverenciar-lhes a majestade com todas as obediências, a fim de sentir e falar deles com toda a honra, pois quem despreza seu príncipe soberano despreza a Deus, que ele é a imagem da terra. Pode passar. Tá me ouvindo? Pode passar, já falei. É isso, gente. Muito obrigado. E desculpa o barulho. Pronto, vou falar agora sobre o mercantilismo. Que aí no slide tá mercantilismo, mas erro. Bom, o mercantilismo ele é um conjunto de ideias, práticas e ideias econômicas desenvolvidas na Europa também. Ele tinha como objetivo fortalecer o Estado e enriquecer a burguesia, mas para isso eles tinham que aumentar a economia para dar mais lucro, a fim que a população pagasse mais impostos. Bom, consideravam que a exportação naquela época era que trazia mais riquezas e vantagens, então ele começou meio que uma competição comercial. E ocorreu então o metalismo. O metalismo era o acúmulo de moedas dentro do país. Aquilo era um sinal de que o objetivo estava sendo alcançado. Então, o único recurso que eles encontraram foi aplicar a balança comercial para dar um equilíbrio monetário para eles conseguirem exportar mais e importar menos. Bom, o Estado teve que tomar medidas para conseguir aplicar o monopólio, desenvolver o monopólio, porque o monopólio era aplicado com bastante dificuldade. E então eles perceberam que o acúmulo de riqueza ele vinha por causa das atividades mercantis. Então eles condicionaram todas as necessidades do comércio exterior. E há vários tipos de mercantilismo, que é o metalismo, que quantificava a riqueza de acordo com a quantidade de metais preciosos, o cobertismo, que visava abastecer o mercado brasileiro e diminuir as importações dos países europeus, o mercantilismo comercial e marítimo, que tinha na teoria de comprar caro e vender barato. Pode passar. Bom, falando agora sobre a atuação do absolutismo na França, que foi onde mais se teve o absolutismo, mais se teve presente ele foi causado principalmente pelo surgimento do protestantismo, porque começou a gerar grandes conflitos entre
católicos e protestantes. E ainda mais, principalmente por conta da vinda dos Bourbons, né, que são o próximo reinado. Que o Henrique IV, ele era protestante, mas futuramente ele se torna católico e permanece sim durante todo o reinado dos Bourbons. Ele, como ele assumiu sendo protestante e depois se tornou católico, ele criou o Edito de Nantes, que, em 1598, que nada mais é do que as pessoas devem respeitar e não podem mais entrar em conflitos por conta de religião. Então ele trazia uma paz, trazia alguma forma de apaziguar entre católicos e protestantes. Bom, depois do Henrique IV, perdão, professora. Quem assume é Luís VIII, que ele assume e entra já numa guerra de 30 anos entre a França e os Habsburgos. A França, ela entra do lado dos protestantes para combater os Habsburgos, que eles estavam muito fortes, e acaba que a França consegue o que ela pretendia. Depois de Luís VIII, assume Luís XIII, Luís XIV, que é o conhecido como Rei Sol, e ele assume com o princípio de criar o Palácio de Versalhes e, principalmente, ele começou a popularizar o cobertismo, que nada mais é do que você ter o comércio naval melhorado e a importação e exportação de produtos mais caros. Então, ele visava sempre isso, deixando o lado da burguesia feliz com esse tipo de negócio e o Palácio de Versalhes deixando a nobreza feliz com esse tipo de criação. Pode avançar, professora. Bom, outro lugar que a gente pôde também ver o absolutismo em ação foi na Inglaterra, só que nele muito menos forte do que a gente viu na França. Quem começou com o absolutismo na Inglaterra foi o Henrique XVIII, que quebra com a igreja e cria o anglicanismo, porque ele queria ele perguntou, né, para o Papa se ele poderia separar e casar novamente com outra esposa. E claro que o Papa negou esse pedido. Então ele quebra com a igreja para criar um anglicanismo e ter um poder ainda maior, porque a igreja tinha diversas terras na Inglaterra e ele queria ter essas terras de volta. Então foi uma forma dele quebrar tendo um motivo para ter esse tipo de quebra. Bom, depois que o Henrique acaba por morrer, quem assume é a Maria, já que o seu primogênito também acaba morrendo. E Maria, ela era católica, já partindo, querendo voltar, né, a ter força do catolicismo na sua terra. Então ela tenta fazer um casamento planejado com o rei da Espanha para fortalecer o catolicismo. Contudo, ela acaba morrendo antes desse fechamento do casamento. Então, com a morte dela, o rei da Espanha se tornaria rei da Inglaterra, então ele acabaria unindo os dois em um único lugar. Só que aí o que é feito? Quem acaba assumindo, o que o pessoal da nobreza faz é trazer a Elizabeth como rainha, que era uma filha bastarda, tá certo? Então ela acaba assumindo o cargo para não entregar para a Inglaterra a Espanha, atingindo o ápice do absolutismo, porque acaba que ela ela deixa os nobres felizes, o pessoal da burguesia contente, o pessoal das categorias mais baixas contentes, então ela era a queridinha do povo, então ela podia realmente fazer o que ela quiser. Então ela realmente tinha um poder absoluto nas mãos delas. E ela faz muito o avanço econômico, ela consegue várias negociações, permite liberdade para os comerciantes, então tem um avanço econômico gigantesco e acaba que até a Espanha tenta invadir a Inglaterra, contudo elas não conseguem, mesmo tendo uma das maiores forças na época. Então é uma vitória gigantesca para Elizabeth. E, contudo, com a Elizabeth no poder, eles ainda não, eles questionavam por que eles não poderiam atuar na política, mas acabavam que ela era tão carismática que eles permitiam que ela governasse livremente. Tá certo? Pode avançar, professora. Bom, depois que a Elizabeth morre, quem acaba assumindo é um primo dela, que é o Jaime I, o que acaba gerando guerras religiosas novamente, já que
ele começa a entrar em conflito com os católicos novamente. E aí nós temos a Guerra Civil, tá certo? Mais para frente. Por conta que a burguesia também, já, com a saída da Elizabeth, que era muito carismática, e a entrada do Jaime I, que já não era tão carismático, eles queriam ter uma atuação melhor na política. E com o absolutismo isso não se tinha. Então, o parlamento tentou, junto com a burguesia, tirar poder do Jaime. E Jaime percebeu e parou isso antes que acontecesse qualquer tipo de modificação. Com a morte de Jaime, posteriormente, quem assume o filho dele é o Carlos I, que queria exatamente fazer o que o Jaime já fazia. Então ele quis manter o mesmo tipo de poder, as mesmas regras, as mesmas leis, mantendo o poder um poder sempre com ele. E acaba que Carlos I, ele fecha o parlamento 2 vezes. Uma vez porque ele já não aguentava mais o parlamento pedindo para ele de maneira nas regras, perder poder um pouco de deixar o parlamento também atuar, e aí ele se cansa do parlamento, e posteriormente ele acaba tendo problemas com relação às finanças, e ele tenta ver negociações com o parlamento para poder decidir várias coisas. Acaba que o parlamento fala, ó, a gente vai te ajudar, mas você vai ter que abrir mão de vários poderes. E novamente Carlos fecha o parlamento, o que gera a guerra, tá certo? E agora eu deixo com a... É comigo. Bom, vou falar aí sobre a Revolução Gloriosa. Bom, Cromwell morreu em 1659 e deixou como sucessor seu filho, Richard. Porém, Richard não tinha o mesmo espírito de liderança igual ao seu pai. Ele acabou perdendo o controle do exército puritano e não soube lidar, não soube governar. Então, praticamente, a Inglaterra ficou sem governo naquela época. Isso acabou criando condições para a restauração da monarquia e a volta dos Stuarts. Carlos II, ele acabou voltando do exílio e assumindo o poder. Bom, era esperar que ele não aceitasse as decisões do parlamento e fosse totalmente contra, mas muito pelo contrário, ele se assumiu totalmente absolutista e pró-católico. Nessa época se consolidaram 2 tendências, os Whigs e os Tories. Os Whigs, eles eram representantes da pequena nobreza e da burguesia puritana, e os Tories, eles eram representantes dos nobres proprietários e defensores do poder real. Em 1679, o parlamento obteve uma importante vitória contra o absolutismo, que foi aprovada a lei de habeas corpus, que era contra as prisões arbitrárias em direito de defesa. Carlos II, ele morreu em 1875 e deixou aí o trono para o seu irmão Jaime II. Jaime, ele tinha alguns conflitos com o parlamento e esteve contra até alguns Whigs contra ele. Ele acabou batizando seu filho como católico. Isso acabou aumentando a suspeita dele querer restaurar o catolicismo. Então aí os Whigs e os Tories acabaram se aliando contra o rei. Em 1688, apoiado pelo parlamento inglês, Guilherme, que era o rei da Holanda, ele acabou vindo para a Inglaterra à frente de um exército, e ele era totalmente protestante, ele tinha grau de parentesco com os Stuart. Quando Jaime II ficou sabendo que ele veio para a Inglaterra, ele acabou fugindo para a França e para evitar essa luta armada. E essa foi chamada tal de Revolução Gloriosa, que colocou a dinastia de Guilherme aí no trono. Guilherme, ele aceitou o Bill of Rights, que estabelecia o seguinte: o rei não poderia impedir que as leis aprovadas pelo parlamento entrassem em vigor, os impostos seriam aumentados ou criados com a aprovação do parlamento, o mesmo valia para a elevação dos gastos militares, seria garantida a liberdade da expressão dos membros do parlamento, o rei inglês seria sempre protestante. E com essa Revolução Gloriosa, acabou punindo aí, então, a monarquia absolutista e restaurando a monarquia parlamentar. Pode passar. E é isso a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e entendido. Muito obrigado. E reforçar de novo, desculpa a galera pelo barulho, que não tinha outro jeito e é isso. E eu deixei meu áudio desligado para não ficar atrapalhando a apresentação dos meus colegas. Muito bem, turma.
Alguma dúvida com relação ao tema? Eu acho que não. Tranquilo? Bom, gente, na plataforma eu vou fazer da mesma forma que eu fiz com os grupos anteriores. Então, eu vou colocar a apresentação do grupo no que seria a primeira aula da semana que vem, com a atividade desse capítulo, e no que seria a segunda aula, eu vou colocar alguns vídeos de reforço em relação a esses temas, para vocês poderem estudar aí para o Enem. Para que vocês possam estudar para o Enem, para aqueles aí que estão interessados nos temas, ok? Bom, gente, a aula de hoje é isso, finalizo por aqui. Não deixem de colocar o nome de vocês no chat, quem ainda não colocou, para que eu possa computar a presença de vocês, ok? Então, estão dispensados, até semana que vem.